Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, saudar os que nos acompanham pela internet. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vou fazer uma oração pela palavra, primeiramente. Senhor, te agradecemos por tua boa e santa palavra. Eu peço que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria nessa noite. Amém. Amém, irmãos. Lucas 22, versículo 1, diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Irmãos, o que acontece? O que era a festa dos pães ázimos? Era a festa dos pães sem fermento. Nessa época aqui, ela já se misturava com a própria Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a saída do povo hebreu do Egito. O que quer dizer Páscoa? Páscoa quer dizer passagem. Quando o anjo do Senhor passou pela terra do Egito e ele sacrificou todos os primogênitos na casa daqueles que tinham imolado um cordeiro, ele passou por cima. E os primogênitos daquelas casas foram poupados. Hoje, tecnicamente, a Páscoa cristã é a ceia. Porém, nós, Igreja do Senhor, temos por hábito comemorar o quê? A morte e ressurreição de Cristo. Mas, tecnicamente, no Novo Testamento, a Páscoa cristã é a ceia do Senhor, que nós tomamos todos os meses. Tá? Agora, o que está acontecendo aqui? Aqui é uma época especial em Jerusalém, é a principal data do ano. Milhares de pessoas estão na cidade. Por quê? Porque o povo tinha que sacrificar a Páscoa em Jerusalém. Então, para vocês terem uma ideia, Pilatos, ele sai da região de Tiberíades, aliás, de Cesareia, e vem para Jerusalém. Da mesma maneira, Herodes sai do seu palácio em Tiberíades, na beira do mar da Galileia, e vem para Jerusalém. Por quê? Porque eles não queriam nenhuma espécie de tumulto. Eles não queriam nenhuma espécie de encrenca. Qual era sempre a suspeita? Todas as autoridades conheciam as profecias de um Messias, de um libertador. E nós temos registros, inclusive, no Novo Testamento, de falsos messias que apareceram e ocasionaram um levante. Isso está registrado, inclusive, em Atos dos Apóstolos. Então, assim, era uma época explosiva. Então, o que acontecia? As autoridades se concentravam em Jerusalém. O dia aqui, veja, existe muita discussão. Aqui no Brasil, em comum, é aceito de que Jesus morreu numa sexta-feira, o que coloca essa data aqui de quarta para quinta. Fora do Brasil, existe uma outra vertente que defende o quê? Que Jesus ele morreu numa quarta-feira à tarde. Eu sou dessa vertente. Eu creio, pela minha leitura das noites, que Jesus morreu numa quarta à tarde. Mas isso não é relevante, porque existem argumentos dos dois lados. Agora, o que é importante você saber aqui, a data aqui é dia 13 de Nissan. Que outra informação é importante? A Páscoa era para ser comemorada em 14 de Nissan. E nós vamos ver nesse capítulo que Jesus antecipou a Páscoa um dia. Ele comeu a ceia pascal um dia antes. E isso causa muita discussão entre os intérpretes bíblicos. A história é simples, veja. Desde a sua instituição da Páscoa, no livro do Êxodo, Israel não seguia 100% à risca o cumprimento que Moisés deu. Tanto é que houveram reis, se eu não me engano, o rei Josias,
que a frase que está na Bíblia é o seguinte: nunca se comemorou Páscoa igual a que foi comemorada nos dias do rei Josias. Mostrando que o quê? Que a regra ela é relativamente flexível. E aí, os historiadores, os teólogos, pesquisando esse assunto, o que eles entenderam? Na região norte de Israel, era hábito comer a Páscoa antecipadamente. E na região de Jerusalém, o hábito era no próprio dia. Isso, inclusive, existia um problema logístico. Vocês imaginam os milhares de... Vamos supor, Jerusalém naquela época tinha uma população de 500 mil de habitantes. 500 mil de habitantes, se você dividir por família, vamos dividir por clã. Um clã de 25 pessoas. Eu tenho 2.000 famílias. Mais os visitantes. Como que eu vou conseguir sacrificar em um único dia, durante um dia, com todo aquele processo que tinha que ser feito, mesmo mobilizando todos os levitas, como que eu conseguiria sacrificar tantos cordeiros? Por quê? Nós vamos ver aqui que Pedro e João prepararam a Páscoa. Mas eles tiveram que ir no templo sacrificar o cordeiro. Não podia sacrificar cordeiro fora do templo, porque a pena era de morte. Qualquer um que sacrificasse qualquer animal fora do templo era considerado feitiçaria. E a pena era morte. Está lá na lei de Moisés. Então o que você percebe? O fato de Pedro e João puderem ter preparado a ceia no dia 13 de Nissan mostra que as autoridades de Israel concordavam com o hábito do norte de Israel de comemorar e sacrificar a Páscoa um pouco antes, sem problema nenhum. Ah, pastor, mas como é que é isso? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Natal. Vou usar aqui, inclusive, as palavras do pastor Ricardo, Igreja Batista Sul de Uberlândia, um grande pregador. Grave esse nome, entra lá e apoia esse pastor. E ele estava dando o seguinte exemplo. Tem família que come o Natal no dia 24, 7 da noite. E quando é 10 da noite, está todo mundo dormindo. Que família que é essa? Lembrei, pastor Maurício. O pastor Maurício dorme cedo. Tem família que se alguém mexer em uma uva antes da meia-noite, é expulso da família. Por quê? Porque tem que ser a meia-noite do Natal. Tem família que só comemora o Natal no dia 25. E tem família que diz que Natal é coisa do Império Romano e que não comemora. E nós temos que respeitar. Eu mesmo não dou muito valor para Natal, mas na época que nós estamos vivendo, eu acho que é uma excelente época para evangelismo, a pregação da palavra, e eu aproveito isso. Mas assim, o nosso próprio hábito de Natal mostra como funcionavam as coisas. Outro detalhe importante, coisa que ninguém percebe, também devo ao pastor Ricardo. Você vê uma narrativa, fala que Jesus primeiro pegou uma taça de vinho, e depois o pão. Em outra narrativa fala que ele pegou primeiro o pão, e depois a taça de vinho. Aí você fala, nossa, tem erro na Bíblia? Não, para vocês terem uma ideia, naquela época, o hábito da ceia pascual, pelo menos 4 vezes na ceia eles paravam e falavam, agora é hora do vinho. Todo mundo parava de comer, levantava seu cálice de vinho e tinha todo um ritual em cima daquilo. Por que é importante você saber disso? Porque, infelizmente, o povo evangélico não conhece muita cultura bíblica. E quando pega alguém mal intencionado que quer abalar sua fé, fala coisas que você às vezes não sabe responder. E a resposta é extremamente simples. E essa é uma boa pergunta. Já vi cristãos comprometidos perguntando por que Jesus comeu a ceia um dia antes. Primeiro, ele ia ser o cordeiro oferecido no dia seguinte. Segundo, era hábito na parte norte do reino de Israel. Amém? Dadas essas considerações, vamos avançar
na nossa exposição. Versículo 2. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Até aqui. Veja que interessante, desde a ressurreição de Lázaro, os sacerdotes queriam matar a Jesus e a Lázaro. Só que eles precisavam fazer isso de uma maneira, primeiro, autorizado pelo Império Romano, porque o Sinédrio, Senado judeu, não tinha autoridade de pena de morte. Segundo, eles tinham que fazer de uma maneira onde não causasse uma revolta do povo. Porque corria o risco, para vocês terem uma ideia, está registrado na história, Pôncio Pilatos perdeu seu cargo de governador, porque anos após a morte de Jesus, houve uma revolta em Samaria. E ele foi tão duro ao sufocar a revolta, ele agiu com uma violência tal, que o próprio governo romano se escandalizou. E ele foi deposto do seu cargo. Para vocês terem uma ideia do que poderia acontecer, esse era o medo dos sacerdotes. Inclusive Caifás, a Bíblia registra isso no Evangelho de João, fala de maneira profética que era necessário um homem morrer no lugar do povo, para que o povo não perecesse. Isso está registrado no Evangelho de João. E João, inclusive, registra aí dizendo que ele nem sabia o porquê que ele tinha falado isso. Mas nós sabemos que Deus ele pode usar. Então o que acontece? O que eu quero que você entenda qual é o ambiente aqui. Estavam atrás de Jesus. Isso explica porque também, irmão, Jesus é extremamente prudente. Você não vê em nenhum momento Jesus afrontar as autoridades. O único momento que Jesus aceitou ser chamado de rei foi na entrada triunfal, que aconteceu em 12 de Nissan, um dia antes. O que Jesus fazia? Pregava em Jerusalém, e aí ele se retirava para o Monte das Oliveiras e para a casa de Lázaro, que era uma viagem permitida, muito curta, tipo 20 minutos a pé. Ele chegava na casa de Lázaro. E aí o que acontece? Dessa maneira, inclusive, ele poupava de ser preso. Por quê? Porque nós percebemos, até no próprio registro bíblico, que aquele horário da caída da noite era o horário onde as autoridades aproveitavam para fazer o que não devia. Por quê? Porque a maioria do povo já estava dormindo, não havia luz elétrica. E ninguém tinha dinheiro para ficar queimando azeite, ficar queimando parafina à torta e à direita. Então a turma dormia mais cedo. Percebe a quantidade de informações e como você vai ligando os pontos que eu estou tentando fazer, eu estou tentando ambientar você na semana mais importante da história humana. Por isso que eu digo, detalhes sobre qual dia da semana Jesus morreu são secundários, é uma discussão que nunca vai acabar. Agora, saber a cronologia, aqui foi dia 11 de Nissan, aqui foi dia 12 de Nissan, aqui foi dia 13, isso é importante para você dominar os acontecimentos. Amém? Então vamos seguir, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi, e falou com os principais sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar, sem alvoroço. Olha o detalhe do texto, sem alvoroço. Irmãos, Judas ficou endemoniado. O Evangelho de João registra isso, os demais evangelhos registram. Duas coisas importantes você tem que entender. O fato de Judas ficar endemoniado mostra que Judas não era salvo. Por quê?
porque alguém salvo não pode ficar endemoniado, porque no espírito dele habita o Espírito do Senhor. Então, se você vê alguém possesso, já entenda, ó, aquela pessoa não nasceu de novo. A casa, no máximo, vai estar vazia, varrida e ornamentada. Porque tem crente que quando ouve essa mensagem fica morrendo de medo. Ai, pastor, e se eu assistir um filme que não deve ficar endemoniado? Assistir um filme de ação que morreu muita gente. Lógico, você deve escolher o que você assiste. Alguém que é sério com Deus vai procurar coisas que edificam a sua vida. Mas você não tem que ter medo de ficar demoniado. Se você creu em Jesus e nasceu de novo, você está protegido dessas coisas, porque existe a presença do próprio Deus. Essa é uma informação importante. Veja, Evangelho de João novamente. Jesus falou que ele escolheu os discípulos, e aí ele complementa, e um de vós é um diabo. E quando Jesus, ele escolheu a Judas, ele na sua soberania como Deus, ele já sabia que Judas iria trair. Mas ao final da palavra eu vou demonstrar para você como que a vontade de um Deus soberano que controla todas as coisas faz com que seja cumprida ao mesmo tempo em que o homem é responsável. Às vezes as pessoas não entendem isso. Porque veja, aqui você está vendo alguém ter esse ato de procurar os sacerdotes no lugar de Judas. Foi algum anjo que foi procurar? Judas ficou possuído por um anjo do Senhor e o anjo arrastou ele pelos cabelos. Quando ele abriu o olho, estava diante do sacerdote. E aí ele viu uma mão escrita no teto, ó, agora vem Jesus, foi assim? Não, a Bíblia fala o seguinte, ó, ele ficou endemoniado. E aí ele teve a atitude. Foi aí que ele teve o poder de fazer o que ele queria. E foi lá e fez. Isso explica tantas tragédias. Pessoas endemoniadas são capazes de fazer muitas coisas horríveis. Entendeu? Agora, faz porque quer. Ele foi aqui usando a sua liberdade de escolha. O ser humano não tem livre-arbítrio, mas o ser humano tem livre escolha. Nós somos responsáveis diante de Deus de todas as nossas atitudes. Aí eu vou explicar quais os mecanismos que Deus pode usar para que isso aconteça. Mas lembra, soberania de Deus. Deus não vive a sua vida no seu lugar. O fato de tudo estar definido, o fato de Deus decretar todas as coisas, quer dizer o seguinte, Deus controla tudo. Mas você é desafiado pela Bíblia a viver a vida com sabedoria, com responsabilidade, em temor do Senhor, em obediência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os dois são verdade. Não misture os canais. O fato de Deus controlar absolutamente tudo e nada acontecer fora dos seus decretos, em nenhum ponto a Bíblia tira a responsabilidade do que você tem que fazer. Tanto é que as pessoas vão para o inferno porque não se arrependem dos seus pecados, não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a consequência disso é quando elas estiverem diante de um Deus Santo, elas vão ser lançadas pela eternidade no inferno. Por quê? Porque são pecadoras e não creram. Amém? Vamos seguir um pouquinho. Versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. Veja, irmãos, aqui, pela referência do Evangelho de Marcos, aqui é 13 de Nissan, logo de manhã. E faz sentido, irmãos. Veja, eles tinham que comprar um cordeirinho. Tinham que pegar esse cordeirinho, levar no templo. Tinha que pegar uma fila de sacrifício no templo. Tinha que sacrificar o cordeirinho, fazer tudo conforme a lei de Moisés, trazer o cordeirinho, preparar.
Quem aqui já assou uma galinha caipira, sabe o trabalho que dá assar um cordeiro. Uma costela leva quanto tempo? Aqui era logo cedo, muito cedo, as pessoas acordavam cedo. Entendeu? E aí a narrativa continua, vou reler o 8. E mandou a Pedro e a João dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhe disse, eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Vamos fazer uma pausa aqui. Irmãos, para nós, balde é balde. Você conhece um balde? Você perguntou para a pessoa, balde é balde. Agora, cântaro é uma coisa diferente. O que acontece? Com certeza, havia dezenas de pessoas carregando água. Qual é a diferença aqui? Quem carregava cântaro eram as mulheres, normalmente. E quem carregava, o que os homens carregavam eram os odres, que cabia muito mais água. Era errado um homem carregar um cântaro? Não. Só não era comum. Imagina você num lugar, daí as pessoas carregando água em baldes, de repente passa alguém carregando num saco de 100 litros de lixo, carregando água. Você não vai estranhar? Fala, nossa, todo mundo está carregando de balde. É a situação aqui. O que está acontecendo? Jesus, como Deus, no poder do Espírito Santo, ele está descrevendo exatamente o futuro. O que o escritor Lucas está querendo nos mostrar? O capítulo começa com os homens tendo plano de matar Jesus. Parece que os homens e as autoridades estão no controle. Mas o capítulo vai se discorrer mostrando o quê? Deus está no absoluto controle. Quando chegar a hora da prisão de Jesus, Jesus vai tratar Judas com a maior calma. Tranquilo. Na ceia, Jesus vai molhar o pão e dar, vai lá, faz o que você tem que fazer. O que o escritor está querendo mostrar? O que parece que é plano dos homens, na verdade está no absoluto controle de Deus. Amém? E a narrativa vai continuar, versículo 11. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Irmãos, entenda, Jesus não tinha casa em Jerusalém. Mas era comum naquela época pessoas prepararem salões para a refeição de Páscoa. O que é o cenáculo? As casas eram terras. Porém, o telhado delas tinha acesso a ele. O cenáculo nada mais era que um telhado coberto. Mais ou menos você entendeu a figura na sua mente. Imagina uma big churrasqueira na laje, toda coberta, muito bem equipada, com pratos, copos, local para bebida, geladeira, fogão, churrasqueira, fogão a lenha. Mais ou menos o cenáculo era isso. Aí o que acontecia em Jerusalém era comum pessoas alugarem esses lugares para que peregrinos que vinham a Jerusalém pudessem comemorar a Páscoa e comer a Páscoa com conforto. Jesus, de antemão, já sabia de tudo isso. Sabia, inclusive, a rota que o homem que estava carregando o cântaro ia fazer. Lembra que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus? Que ele abriu mão da forma que ele tinha como Deus. Inclusive, a Bíblia relata que ele agiu aqui na terra no poder do Espírito Santo.
Então aqui você vê isso se cumprindo. 100%, ele sabia tudo o que ia acontecer. Vocês acham que Jesus já não sabia que Judas tinha tido contato com o Sinédrio e tinha combinado tudo? Já sabia. Mas ele estava tranquilo. Porque aquela história já havia sido escrita por Deus. Lá na eternidade passada, o Cordeiro foi sacrificado. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, livro do Apocalipse. Entendeu? Lembrando que para o nosso Deus, o nome dele é Eu Sou. Para Deus não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Entendeu? É tudo presente, porque tudo já é um fato. Ah, pastor, base bíblica, Romanos 8, do 28 em diante. Aquele texto fala, os que de antemão conheceu, a esse chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou. Para Deus, tecnicamente, nós aqui já estamos glorificados. Só que ainda não deu tempo, então a carcaça velha ainda está indo a caminho do arrebatamento. Amém? Vamos seguir. Versículo 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Aqui chega a primeira informação. Irmãos, primeiramente, como se assentava? Não se comia como nós comemos, não havia cadeiras, eram mesas baixas. Então os homens se sentavam em cima do braço esquerdo, com os pés virados para a parte de trás da mesa, e eles ficavam assim debruçados, e eles mexiam nos alimentos e traziam a boca. Essa era a forma. Entendeu? É diferente da nossa cultura. Comia com a mão. Por isso, inclusive, todo o sistema ritualístico, ritual de lavagens com água do povo judeu. Se você vai hoje, por exemplo, em Tel Aviv, capital de Israel, os lavatórios públicos são muitos. Eu não conheço aquela região, mas quem conhece já falou. Porque é um hábito do judeu, lavagem de mão, é uma cultura. Sabe que nem o brasileiro tem o hábito de, às vezes, dar um beijo para cumprimentar? É bem marca do brasileiro. É o judeu com a lavagem das mãos. Por isso que eles debruçavam e comiam. Entendeu? Então aquela cena da ceia, eles sentados, bonitinho de frente, aquilo é coisa medieval, do Renascimento. Aquilo ali não existe. Talvez a mesa, vai. Talvez a mesa, e olhe lá. Amém? E aí Jesus fala o seguinte, ele fala, eu queria comer essa Páscoa aqui convosco antes que padeça. Novamente Jesus fala da sua morte. Vamos pensar a cabeça do discípulo. 2 dias antes, esse mesmo homem foi recebido como rei na entrada triunfal. E aí esse camarada vira e fala, vou padecer. O que aconteceu? Que a Bíblia registra, não entenderam nada. Eu também não entenderia, irmãos. Eu também não entenderia. Versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. O que acontece, irmãos? Aqui Jesus faz uma afirmação completa. Uma afirmação profética. Ele está dizendo que essa Páscoa vai se cumprir na totalidade na chegada do reino. Eu vou te mostrar como essa refeição vai acontecer. Tá? Aí, versículo 17. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Primeiramente, ele pega o vinho. E aqui, Jesus começa a instituir a ceia. E ele faz uma informação, esse vinho aqui, eu não tomo mais na Páscoa com vocês. Provavelmente nos outros dias, quando ele tomou refeição, ele tomou vinho. Porque era bebida nacional, não tinha outra bebida. E a água era de péssima qualidade. Entendeu? Então provavelmente ele tomou vinho.
Mas o que ele falou aqui é o seguinte, que não tomaria o vinho na ceia de Páscoa, até a chegada do reino. Tem que atentar a cada palavra, entendeu? Aí o 18 continua, 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Olha o 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Vocês notaram que 2 vezes ele pega o cálice? Irmãos, a refeição judaica era mais ou menos assim, vamos abrir a refeição, todo mundo pega o cálice de vinho. Pode ser que é a primeira citação. Aí ele pega o pão, até hoje no mundo oriental, quando você pensa nesse pão, sabe pão sírio? É uma espécie de pão sírio, só que feito num tamanho maior. É normal até hoje, naquelas regiões, o patriarca da família pega esse pão, parte com a própria mão e passa para as pessoas. É o hábito até hoje. Só que Jesus aqui está instituindo a ceia. Ele abre a ceia dentro do rito judaico, isso aí não é bíblico, é um rito. Ele abre através do rito judaico, os apóstolos sabiam o que ele estava fazendo, depois ele toma o pão e fala, esse é o meu corpo. Depois ele toma o vinho, esse daqui é o meu sangue. Que sangue? O sangue da nova aliança. Toda aliança, para Deus, tem que ser uma aliança de sangue. Alguém tem que morrer para selar a aliança. Quem derramou o sangue para selar a nova aliança foi Cristo. Entendeu? Tudo certinho. Versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Olha que interessante, aqui Jesus começa a anunciar quem vai trair. Mas olha que interessante, eu vou reler o 22. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Quem determinou? Deus! Ou foi o Sinédrio? Ficou na dúvida? Foi Deus. Estou testando os irmãos. Mas olha, tem um ponto e vírgula. Mas ai daquele homem por quem é traído. O que acontece? Consequência da atitude. Irmãos, se pelo meu pecado eu sou mandado para o inferno, eu sou ou não responsável por ele? Sim. Percebe que aqui você tem no mesmo versículo soberania de Deus e responsabilidade humana. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu gosto do exemplo do reverendo Augusto Nicodemos. Imagina um trilho de trem. Um dos trilhos você tem soberania de Deus. No outro trilho, amarrado na soberania, você tem a responsabilidade humana. Lá no final, você tem a eternidade. Os dois vão caminhar juntos, amarrados pela soberania de Deus. Porém, eles não se misturam. Os trilhos caminham em paralelo até a eternidade. Isso é o que nós chamamos de antinômio. Deus determinou todas as coisas, porém, de uma maneira misteriosa, nós somos responsáveis. E a Bíblia mostra isso numa boa. Entendeu? O ser humano é responsável. Qual é o mecanismo que eu creio? Veja, é um mistério, tá, irmãos? O que eu vou tentar fazer aqui é uma conjuntura. Qual é o mecanismo que eu entendo que pode dar uma explicação como funciona isso? Você vai em Gênesis 6, quando Deus resolve executar o dilúvio. Tem uma frase lá que Deus fala o seguinte: o meu espírito não contenderá mais com o homem.
Pegou a informação? Gênesis 6 mostra que o Espírito do Senhor controla o homem. Amém? Vou te dar uma outra informação. O Novo Testamento mostra que quem capacita os crentes a viver a vida cristã, a andar no caminho, a viver uma vida cristã com frutos, é o Espírito Santo. A partir daí eu tenho uma informação bíblica, que o Espírito Santo opera poderosamente na vida das pessoas. Fechou? Até aí tudo bem? Tudo bem. Qual é o meu entendimento? Você pega o salmista e o salmista clama a Deus: Senhor, não afastes de mim o teu Espírito. Já viram esse salmo? Senhor, daí tem outra passagem que mais ou menos quer dizer o seguinte, ó, que a tua mão nunca deixe de me guiar. O que eu entendo? O Senhor não precisa fazer nada para nós fazermos besteira. Ele conhece o coração de cada um, ele conhece o nosso conteúdo, ele simplesmente tira a mão. Tirou a mão, eu sou entregue à minha própria natureza. A minha natureza é pecaminosa, corrompida, desesperadamente corrompida. E é lógico, Deus, a sua soberania, basta ele me entregar a mim mesmo, que eu já faço tudo que tem que fazer. E não precisa nem o diabo entrar. O diabo tem coisa que ele até lava a mão, fala, ó, essa aí não fui eu não, você fez o que você quis. É, gente, tem coisa que até o diabo fica de boca aberta, ó, essa aí tá querendo tirar meu emprego. Entendeu? Então, assim, eu creio que essa é uma explicação que usa verdades bíblicas e que você caminha num terreno seguro. Informações como essa me levam à primeira aplicação do meu estudo, da nossa exposição. Irmãos, nós precisamos andar no poder do Espírito Santo. Uma das maneiras, entre várias que tem, de andar no poder do Espírito Santo é andar em obediência à palavra. Para mim, obedecer a palavra, para mim não faz nada, palavra da minha esposa. Para eu obedecer a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Para conhecer a palavra, eu preciso ter uma Bíblia e estudá-la. Para estudá-la, eu preciso ir para uma igreja, que tem o ministério dos mestres, que ensinam a palavra de Deus. Percebe uma coisa ligada à outra? Irmãos, presença de Deus, dependência do Espírito Santo, é a coisa mais preciosa que nós temos. Numa boa, vou falar por mim, tá? Eu não tenho nada melhor que Judas. Se bobear antes de ser salvo, eu era pior que Judas. Eu não conheço a vida de Judas. Mas só pelo fato dele controlar o dinheiro da bolsa, mostra que ele não era burro. Entendeu? E provavelmente ele era muito inteligente e sagaz, porque ele conseguiu por 3 anos e meio se fazer de discípulo, sem nunca ter nascido de novo. Devia ser até um crente aleluiado. Tudo era glória a Deus, aleluia, e vamos que vamos, sabe? Mas por dentro era sepulcro caiado. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos da igreja. Não existe cristianismo fora da igreja. Entenda isso. E quando você encontrar algum amigo seu que está passando por uma crise, seja amoroso, mas converse, fala, fulano, com certeza tem uma igreja boa para você ir. Está cheio de igreja legal, está cheio de irmão legal, está cheio de gente bem intencionada. Existem problemas, existem, todo lugar vai ter. Mas tem que andar na dependência do Espírito Santo para se manter no caminho. Amém? Que outras informações eu quero trazer? Vamos abrir rapidamente Lucas 12. Lucas 12, versículo 36. Vamos ler o 35, porque é um parágrafo.
Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. 37. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará aceitar a mesa, chegando-se, os servirá. Olha que interessante, isso daqui é uma parábola. Mas Jesus já começa a falar da ceia das bodas do Cordeiro. Ele já começa a falar da informação que ele ia dar na Páscoa. Quer ver que interessante? Capítulo 13, a história é repetida. Lucas 13, 29. Olha que barato. Vamos ler o 28, que é o início da oração. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. 29. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e aceitar-se-ão a mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. O que Jesus está falando aqui novamente? A figura da mesa, a figura da ceia. Só que aqui ele mostra judeus e gentios sendo salvos em Cristo. Começa a se desenvolver essa teologia. Que mais? Lucas 14, próximo capítulo, olha que sequência. 14. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Olha que interessante, aqui Jesus começa a mostrar algumas outras teologias. Primeiro, a da recompensa, o galardão. Tribunal de Cristo, 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 5. Que mais que ele começa a mostrar? Que existem diferenças na ressurreição. E a Bíblia mostra isso. Primeiro vai acontecer a ressurreição dos justos. Se você comparar esse texto de ressurreição com o texto de Daniel 12, você vai ver que esse texto é muito mais rico. Por quê? Revelação progressiva. Lembra que é falado para Daniel que ele ia para a sepultura e ia ressuscitar? Só essa informação. Daniel 12. Mas aí existe a revelação progressiva e mais informações vão sendo dadas. 30 anos à frente, mais ou menos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta ao Coríntios, vai mostrar, inclusive, que os que estiverem vivos nessa ressurreição, e Tessalonicenses também, em 49 depois de Cristo, Paulo vai mostrar que quem estiver vivo não vai anteceder os que estiverem mortos. Quem morreu ressuscita primeiro no arrebatamento e é transformado. E aí os vivos são arrebatados e todos encontram com o Senhor nos ares. Percebe? Revelação progressiva. Não se sabia nada de ressurreição. O próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, dos 50 em diante, vai falar: a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus. Então é necessário que isso que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Percebe que eu tenho que ser glorificado? Que é outra dimensão, é outra forma de existência. Revelação progressiva. E aí mais um texto. Lucas, capítulo 22. Versículo... Me perdi. Versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 29. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Mais uma informação.
Olha que interessante, abre rapidinho, Apocalipse 2. Vamos correr que eu quero terminar rápido. Eu estou brigando, lembra que o vosso pastor quer pregar sempre na casa dos 45 minutos. Apocalipse 2, versículo 26. Diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha o reinado aqui. Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha lá, mais reino. Apocalipse 20, primeiro. A passagem que é uma pedra no sapato dos queridos irmãos aliancistas. Ótimos teólogos, mas que na minha maneira de ver estão equivocados na interpretação dessa passagem. Devo muito aos irmãos, diga-se de passagem. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e aceitaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal de suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ó, as ressurreições no versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Essa é a primeira ressurreição. Lendo letra preta no papel branco, tem mais de uma ressurreição. Simples assim, sem forçar o texto, é só ler. Vamos chamar uma criança lá da sala, pedir para ler e interpretar. Ela vai chegar à mesma conclusão, percebe? O que o pessoal quer dizer? Tem que alegorizar. Eles dizem o seguinte, que a primeira ressurreição aqui é quando você creu em Cristo. E aí lá no fim vai acontecer a ressurreição. Entendeu? Só que não está isso no texto. A pessoa põe por conta e risco. Mas amém. São queridos irmãos, concordo num monte de coisa, mas nesse ponto eu acho que a visão não é a melhor. E falo com o maior cuidado porque eu amo os irmãos aliancistas. Eu devo muito a eles. Muito do que eu sou, devo a eles. Mas eu creio que nesse ponto eles erraram. E aí o último texto, Apocalipse 19, versículo 9. Nossa, pastor, você falou tanto de ceia que eu fiquei com fome. Vamos lá. Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Até aqui. Bem-aventurados os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Lembra que Jesus fala? Não beberei mais, até que quando eu vier no meu reino. Irmãos, uma dica, não fique preocupado com essa história de 1000 anos, tá? Eu acho que o reino de Cristo tem uma grande chance de ser 1000 anos literais. Mas isso não é problema, porque 1000 anos também pode dizer um grande espaço de tempo. O que você é importante gravar na leitura simples da Bíblia? Lá no final da tribulação, a igreja passa pela tribulação. No momento que Deus vai moer tudo, nós somos retirados da terra. Já encontramos com Jesus. Você tem que entender que o tempo da terra é diferente do tempo espiritual. Aí acontece a bodas do Cordeiro, e aí a gente já vem com Jesus. O massacre do Armagedon. Que não é a batalha, né? Entendeu? Assim que Jesus chega, julgamento das nações, Mateus 25. Quem recebeu a marca, direto para o inferno. Quem não recebeu a marca, entra no reino em corpo físico. E o resto, pastor, o resto os glorificados estão com Jesus. Vão governar sobre a terra. Aí toda a terra vai ser restaurada, a chamada palingenesia. Toda a terra vai ser restaurada. Depois que for feita toda essa restauração, vai ter uma última revolta, uma última rebelião espiritual, mas não vem ao caso. Jesus entrega o reino ao Pai. E aí é chegado o novo céu e nova terra, na plenitude.
O que eu advogo e defendo? Que a eternidade tem uma primeira parte onde Jesus reina. Nessa primeira parte, profecias do Antigo Testamento que não se cumpriram literalmente para Israel, vão se cumprir. A terra vai ser restaurada. E após ser feito tudo isso, o reino é entregado ao Pai e nós estaremos para todo sempre com o Senhor. Entendeu? Porém, é lógico, é escatologia. O que eu tenho que me preocupar? Eu tenho que me preocupar de estar lá. Eu tenho que me preocupar de viver uma vida cristã verdadeira. Tem muita gente hoje na igreja que acha que é salvo. E não é nascido de novo. Pelo fruto na vida da pessoa, você percebe que é um religiosão, carregador de Bíblia, cantador de hino, frequentador de igreja. E que vai morrer e vai para o inferno. Porque quem não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É necessário um novo nascimento. Pastor, fiquei com medo. Faz o seguinte, bota a tua cara no pó. Essa noite mesmo, o mais rápido possível, chega para Deus e fala, Deus, fiquei preocupado com aquilo. Eu creio que Jesus é meu Senhor. Perdão pelos meus pecados. Eu entrego minha vida a Ti, quero andar em obediência a Ti. Me ajuda. Faça isso e viva isso de todo o seu coração. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor nos capacite, Senhor, a viver uma vida cristã genuína e verdadeira. Que nós possamos, de maneira simples, Te louvar e Te adorar e Te amar de todo o nosso coração. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.